Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma semana de dicas e orientações sobre a psicologia e o comportamento humano. Esta semana iremos abordar os impactos e efeitos psicológicos da quarentena e do isolamento social. Há pouco mais de 60 dias, o mundo foi impactado por uma grave doença, a pandemia do novo coronavírus. O Brasil, assim como vários outros países, passaram a adotar medidas de contenção e prevenção, entre elas a quarentena e o isolamento social. A atual pandemia do Covid-19 está entre as principais e mais graves pandemias enfrentadas pela sociedade moderna. Mas nem de longe ela foi a pandemia mais grave enfrentada pela história da nossa humanidade. Podemos destacar a pandemia que aconteceu no século XIV, por volta dos anos 1350, conhecida como peste negra. Essa pandemia matou entre Ásia, África e Europa mais de 50 milhões de pessoas. E ela foi provocada pela peste bubônica, transmitida aos seres humanos pelas pulgas de ratos. Outra grave pandemia, agora mais recente na nossa história, aconteceu no início do século XX, por volta dos anos 1918 e 1919. Estou falando da gripe espanhola. Esta pandemia atingiu mais de 40% da população mundial e deixou mais de 50 milhões de mortos. Inclusive, atingiu o Brasil com mais de 35 mil mortos entre crianças, jovens, adultos e idosos. E na época foi adotado como prevenção e medida de contenção da doença também o isolamento social, com fechamento de escolas e do comércio. Mas se há algo que a história nos ensina, é que todas essas pandemias passaram e a humanidade sobreviveu. Mas é verdade que as pandemias deixaram suas marcas na evolução da humanidade, provocando mudanças significativas no estilo de vida e comportamento de um grupo, de uma sociedade e até mesmo das nações. Mas quais são os principais impactos de uma pandemia e das medidas de quarentena e isolamento para a psicologia e o comportamento das pessoas? Podemos dizer que a atual pandemia demonstrou o quanto é frágil a economia mundial, que as nossas rotinas, os nossos hábitos, os nossos trabalhos, inclusive as nossas certezas de um dia para o outro, podem simplesmente sofrerem fortes mudanças. Atualmente vivemos, claro que algumas pessoas mais do que outras, em um momento de incertezas, de inseguranças, de preocupações e angústias, medos, alguns até mesmo situações de pânico e de muitas preocupações frente à nossa saúde, à nossa economia, ao nosso estado em situação de trabalho e até mesmo a nossa sobrevivência. Mas podemos dizer que, do ponto de vista da psicologia individual, estamos vivenciando três principais estados psicológicos. O estresse, mais do ponto de vista negativo, com sintomas, consequências físicas e psicológicas. O processo de luto, não apenas referente a perdas de entes queridos devido a essa doença, mas até mesmo a súbitas mudanças e perdas das nossas rotinas, dos nossos hábitos, das nossas relações sociais e até mesmo dos nossos trabalhos. E, por fim, o sentimento de solidão que tem assolado muitas pessoas neste período. Mas é claro que nós, humanos, em momentos de grandes desafios e crises, temos uma grande capacidade de sermos resilientes, de criarmos e adotarmos estratégias de enfrentamento individual e coletivo aos grandes desafios impostos por problemas vivenciados a nível individual e por uma coletividade. E durante toda esta semana aqui de dicas, nós iremos abordar os principais efeitos e consequências psicológicas da quarentena e do isolamento social adotado em diversos países e diversos estados aqui do Brasil. Iremos também falar sobre ações e medidas que muitas pessoas estão adotando para lidar de uma forma mais assertiva, com mais saúde mental, neste período tão delicado que estamos vivenciando. E queremos a sua participação. Mande seus comentários, suas sugestões de que ações você tem adotado durante este período de quarentena para lidar com este momento tão delicado que estamos vivendo. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e durante esta semana iremos abordar
3 programas falando sobre as consequências e os efeitos psicológicos da quarentena e do isolamento social e algumas dicas e medidas que nós podemos adotar para lidar de uma forma mais assertiva com todo esse caos, com toda essa turbulência e incerteza que estamos vivendo. Nos vemos no próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.